tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Tamara veio aqui para conversar com vocês sobre a disciplina de ciências. Vamos lá? Então, o nosso assunto de hoje é o solo. Nós vimos nas aulas passadas sobre a água e sobre o ar. E hoje nós veremos então sobre o solo, tá? E uma curiosidade, no solo, o solo possui água e ar. Os dois outros conteúdos que nós já estudamos, tá? Então, olha só. O que nós temos no solo? Mistura de pedaços de rochas de formas e tamanhos diferentes, tá? Então, rochas, vários tipos de rochas no solo. Restos de seres vivos, como folhas caídas e detritos de animais. Formiguinhas, lagartixas, pedaços de animais que já morreram, então que ficam no solo. E as folhas, né, que os dois são seres vivos. Água e ar. Então, olha só. Deixa a Prof mostrar aqui para vocês. A Prof trouxe aqui para vocês olharem, tá? Olha, que a Prof tem aqui na casa da Prof, tá? No jardim. Então, a terra, que é o solo, tá? Pedacinhos de rochas, vocês conseguem observar os diferentes tamanhos? Tem pequenas, tem maiores. Pedacinhos de folhas que caíram, tá? E agora há pouco tinha uma formiguinha aqui, mas ela está viva e ela já saiu. E a água. O Prof trouxe só para mostrar para vocês, mas a água ela está aqui no meio, tá? Então é isso que nós encontramos no solo, tá? O solo ele é formado por esses 4 itens. Encontramos outras coisas no solo? Encontramos. Mas para ser um solo, ele precisa possuir esses 4 itens, ok? E nós encontramos diferentes tipos de solo, tá? Não existe só um tipo de solo, existem vários. A Prof trouxe aqui para vocês 3 exemplos. O primeiro é o solo seco. Então, olha só como ele é formado. Olha como ele fica, né? Todo quebrado, todo dividido. O segundo é o pedregoso. Por que pedregoso, prof? Olha o tanto de pedra que tem. Então, tem solos que existem muitas pedras dessa maneira aí, tá? E não é porque alguém foi lá e colocou as pedras, como no nosso jardim, que nós podemos enfeitar, decorar com pedras. Não, esse é o tipo de solo, tá? E o solo úmido, tá? Então, 3 tipos que a Prof trouxe aqui para mostrar para vocês. O solo úmido, por que ele é úmido? Porque ele tem água, né? Então, geralmente em locais que chove muito. Então, por exemplo, o seco, o solo seco, olhando essa imagem, vocês acham que no lugar que tem esse solo chove bastante ou não? E no úmido, o que vocês acham? Do seco e do úmido, qual é o solo, qual é o lugar que chove mais? Né? Então, para vocês pensarem um pouco. Agora eu quero que vocês me respondam, tá? Qual é a importância do solo para as plantas, animais e seres vivos? Prof, ele é importante só para as plantas crescerem. E os animais que se alimentam dessas plantas? E os animais que vivem no solo? Minhoca, por exemplo, né? O solo é o habitat de alguns animais. E os seres humanos? Onde que nós construímos nossas casas? Em cima do solo. Então, olha só, o solo é importantíssimo para nós seres vivos. A Prof trouxe aqui uma imagem para vocês. Então, olha só. Os seres humanos constroem suas moradias sobre o solo. Então, olha lá a casa.
desse casal. Tem algumas outras casas lá para trás, né? Então, elas foram construídas em cima do solo. As hortaliças são usadas na alimentação dos seres humanos. Então, olha só, eles estão plantando, colhendo, né? Olha o tanto de coisa deliciosa que tem nessa horta, não é mesmo? E eles precisam do solo para que essas hortaliças cresçam, se desenvolvam e nos alimentem, não é mesmo? Embaixo desse solo, olha lá, então em cima ele foi utilizado para plantação, ele tem as plantas, nós construímos nossas casas e na parte de baixo do solo, as minhocas contribuem para arejar e movimentar o solo. Então, as minhocas que estão lá embaixo do solo, elas estão sobrevivendo e nos ajudando também. Elas estão arejando o solo, movimentando. As plantas fixam suas raízes no solo, então aqui nós já lembramos daquele conteúdo das partes da planta também, não é mesmo? As plantas, elas são fixadas pelas raízes, as raízes entram no solo e assim elas conseguem fixar. E as formigas ajudam a arejar o solo e espalhar sementes. Então, a formiga, ela pega muitas coisas em cima do solo, grão de algum alimento, e leva lá para baixo do solo. Então, ela está se alimentando, ela está trabalhando, ela está ajudando o ser humano também, tá? Agora, pensem um pouco comigo. Aquele solo que nós vimos anteriormente, todo seco, bem seco. Vocês acham que nós conseguimos plantar uma horta, fazer uma horta como aquela que nós vimos no slide anterior também? Vocês acham que ele é propício para o plantio? Aquele cheio de pedra. Qualquer solo nós conseguimos plantar? Não, né, segundo ano? Não é. Então, nós conseguimos plantar no solo fértil. Mas, prof, o que é solo fértil? Tá? O que tem no solo fértil? Água, nutrientes e gás oxigênio, tá? Para o solo ser fértil, ele precisa desses 3 itens, tá? Para que nós possamos plantar, colher, ok? O solo fértil, ele é utilizado para as plantações, tá bom? Então, olha só. Muitas pessoas utilizam o solo de maneira errada e isso é muito triste, não é mesmo? Não cuidam do solo, tem muita poluição no solo, jogam muito lixo. Muitos seres humanos não utilizam de forma correta o solo. E o que acaba acontecendo? Olha só a imagem que a prof trouxe para vocês. As pessoas jogando lixo no solo. Olha isso. Óleo derramado, acredito que seja óleo nessa imagem. Pilha, né? Nós podemos jogar qualquer coisa no solo, nós podemos fazer isso com o solo. Então, além de termos que cuidar do ar, com a poluição do ar, poluição da água, nós também precisamos cuidar com a poluição do solo, tá? Nós precisamos cuidar com o solo, onde nós plantamos, colhemos, construímos nossa casa, onde é o habitat de muitos animais, tá? E é isso. A prof, quero que vocês saibam que a prof tá com muita saudade de vocês, tá bom? Lembrem de realizar as atividades, realizar a leitura do livro. Qualquer dúvida, a prof está no chat e toda segunda lá no Zoom para nós nos vermos e matarmos um pouquinho da saudade, tá bom? Um beijo e fiquem bem, fiquem em casa.